Troquei mensagens com o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, para entender um pouco melhor essa medida, né? Porque no primeiro momento saiu a notícia de que o PL tinha suspendido esse pagamento. E aí a mensagem que ele me respondeu foi cumprir a lei, né? Estou dentro da lei. O partido pagava então ao ex-presidente um vencimento equivalente ao recebido pelos deputados federais. E aí ele diz que quem sofre sentença condenatória precisa ter o salário e funções suspensas. Aí ele mandou uma frase aqui, eu vou ler para vocês, ó. Cumprir a lei, né? Isso que eu já contei para vocês. Aí ele diz assim: se eu não determino a suspensão do salário do nosso amado presidente Bolsonaro, o partido certamente seria punido com mais uma multa pelo Poder Judiciário. Então, está registrado aqui o posicionamento do presidente do PL. Valdemar não tem muito para onde correr. O próprio Flávio foi agir defender. Vai fazer o quê? O PL, mesmo porque... Vai desobedecer a ordem Mesmo porque ele é candidato, né? O dinheiro está com o O partido. dinheiro está com o partido e ali a família, de alguma maneira, é bem servida pelo PL, né? Tanto o Flávio, quanto o Eduardo, quanto a Michele. São bem servidos pelo PL. Agora, eu queria... Para ver se algum outro membro da família, porque Michele Bolsonaro é remunerada, né, pelo partido. Se algum outro membro da família assumiria essas funções de presidente de honra de modo a suprir. Absorver essa remuneração, né? O que você queria? Não, a retórica está muito diferente do PL do que com o PT fazia do Lula. Com o Lula preso, era Lula livre, né? Esse foi o slogan. Isso que reacendeu a militância petista depois da prisão, quando o Lula estava dado por acabado como o Bolsonaro. Mas a palavra de ordem era Lula livre, ou seja, Lula precisa estar livre porque ele vai voltar para a política. Apesar de toda a campanha do PL, a retórica do PL é um ancião doente. E tem mais. Então, isso tira é uma estratégia oposta do PT, né? A militância do PT era animada dizendo Lula livre, o Lula voltar. A do PL está no sentido contrário. É um ancião com graves problemas de saúde. Durante a semana, conversando com algumas fontes ligadas a Bolsonaro, eles estavam reclamando de inserções do PL que não tinham Bolsonaro. Então, é como se... Uma campanha de filiação... Campanha de filiação sem Bolsonaro. Mas por quê? Eu falo aqui sempre, o assinante sabe, falo isso há muito tempo, ninguém vai admitir isso publicamente, mas eles estão respirando aliviados com a decisão da Justiça, porque isso define a política para eles. Conseguem construir ali, dando boa tarde para o Demetrio Magnoli. Faz tempo que eu não falo com você, Demetrio, saudades, seja muito bem-vindo. Eu estava conversando com essa turma de centro-direita e eles estavam dizendo isso. Olha, agora a gente consegue tentar construir um candidato, a gente consegue construir um caminho. Eles não esperavam sábado o que aconteceu com a tornozeleira. Isso mudou totalmente, obviamente, esse roteiro, porque eles achavam que ia ter terça-feira, algum tipo de mobilização, eles estavam esperando a prisão para terça-feira, e aí teria uma foto, poderia até repetir o script de Lula. O Bolsonaro tinha outros planos, como vimos. Então, do ponto de vista eleitoral, para os partidos do Centrão, esse é o melhor cenário. Sempre foi e continua sendo. Eles só não vão dizer isso publicamente porque eles querem Bolsonaro como cabo eleitoral, mas não querem nem ouvir falar de nenhum Bolsonaro como candidato à presidência da República. Boa tarde para você, Demetrio. Boa tarde, Andréia. Eu também estava implodindo de saudade. Eu imagino. Boa tarde a todos no estúdio. Boa tarde a você que nos acompanha. A notícia aparentemente é PL segue a lei, né? O que não chega a ser uma notícia bombástica, mas eu acho que vocês já introduziram o ponto, né? A diferença de tratamento que o PT dava a Lula como o seu líder continuado e líder futuro após a prisão, da qual ele precisava sair, e o tratamento que o PL dá a Bolsonaro como o ancião doente, né, que mais ou menos fica no passado e deve receber cuidados da família, em prisão domiciliar, etc. Na verdade, existe um ponto aí que é fundamental. Lula não foi preso por atentar contra a democracia. Ele foi preso sob acusações de corrupção. Bolsonaro foi preso por atentar contra a democracia, por tentativa de golpe de Estado. O PL
que é um partido de direita e que tem no seu núcleo a família Bolsonaro, que é o grande palanque eleitoral do partido, apesar de tudo é um partido. A turma toda foi eleita, eles fazem parte do Congresso, eles vivem no terreno da democracia. Mesmo que alguns deles não gostassem disso, preferissem um outro terreno, eles existem no solo da democracia. Então, para eles, manter a radicalização da família Bolsonaro, especialmente de Eduardo Bolsonaro, o tempo todo, é uma tensão imensa. Eles não podem fazer política normalmente, principalmente diante do ano eleitoral. Eles não podem fazer política normalmente do ponto de vista de eleição de bancada, eles são a maior bancada parlamentar do Congresso. Eles não podem agir como eles precisam agir na democracia se tornarem reféns permanentes de Bolsonaro e da sua família. Então, eles seguem a lei, mas é mais do que seguir a lei. Eles estão diante de uma encruzilhada, eles precisam aposentar Bolsonaro e a família, ou pelo menos afastá-los do centro do palco. E o Valdemar é um político pragmático, né? No final do governo Bolsonaro, ele fez ali alguns gestos para Bolsonaro, como a história das urnas, disse aqui que recebeu o hacker do caso Carla Zambelli, a pedido de Carla Zambelli, uma deputada com aquele montante de votos em São Paulo. Então, assim, flertou ali com esses nichos mais radicais dentro do Bolsonaro, do PL, esses ligados a Bolsonaro, mas quando chega a eleição, chega a fatura. E quem vai pagar essa conta? O PL. Então, tem a ver com o caixa do partido também, com as contas do partido. Você falou, a notícia PL cumpre a lei, mas é importante ressaltar, concordo com você, mas acho importante ressaltar porque Bolsonaro subiu várias vezes em palanques para dizer a gente não vai obedecer lei nenhuma. Sim. Né? As favas com o judiciário. Então, assim, deste campo político, é importante quando a gente vê o partido do ex-presidente dizendo cumprir a lei. Cumprimos a lei. Fizemos o óbvio, fizemos o que a gente tinha que fazer na fala. Que eu estava procurando aqui uma declaração, Andréa, que o Valdemar falou algo no sentido de que o problema de Bolsonaro é a prisão. No momento que ele sair da prisão, ele estará muito bem e com a saúde íntegra, no sentido que a prisão é que causa os vários problemas. Vamos pensar que no sábado a defesa de Bolsonaro já articulava a ideia de que ele tinha tido um surto, por isso tentou danificar a tornozeleira, enfim, medicamentos que ele toma, porque isso tudo faz muito mal para a imagem do ex-presidente, a imagem de alguém que toma decisões, não só como presidente, porque isso ele não pode concorrer, está inelegível, mas até dentro do partido. O PL quer, sim, ter o nome Bolsonaro, quer puxar os votos, gostaria de ter a imagem de Bolsonaro em alguns momentos, mas vai ter que ir se virando com Michele, que é uma aposta de Valdemar, sem dúvida, o próprio Flávio, e terá que lidar com o Eduardo Bolsonaro. Está tentando ajustar Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Então, é um partido que está olhando para o aumento da sua bancada e outros cargos como sobrevivência. Isso é um negócio dos partidos, né? Tamanho de bancada é dinheiro que o partido tem, mas, ao mesmo tempo, Valdemar Costa Neto, alguém que já foi preso lá naquele escândalo do Mensalão e que já teve que lidar com uma multa milionária pelo TSE, STF, ele sabe que precisa jogar de acordo com algumas regras. Então, está, sim, cuidando do partido, de olho no ano que vem e de olho no que essa bancada, se mantendo ou aumentando, poderá arrecadar para o próprio partido. Você quer comentar esse, Valdo? Eu quero. Então, rapidamente, Andréa, eu fico perguntando para mim mesmo, o PL está cumprindo a lei, né? Mandou, olha, não posso pagar mais salários para o ex-presidente Jair Bolsonaro,
Por que a Câmara não faz o mesmo com Ramagem? Pois é. Demétrio também levantou o dedo, Demétrio. Não, primeiro que a pergunta do Valdo é muito boa sobre o Ramagem e a lei que permite a Câmara continuar pagando aposentadoria ao Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado, é um escárnio, né? É um escárnio com o dinheiro público e com a população. Mas, enfim, o ponto que eu queria pôr o sonho dourado do PL é colocar a família Bolsonaro em candidaturas ao Senado, a Michele principalmente, mas não só ela, Carlos Bolsonaro, candidaturas ao Senado, porque o sonho dourado é controlar o Senado, né? E, ao mesmo tempo, participar de uma articulação com o Centrão por uma candidatura de centro-direita ao Planalto. Esse é o sonho dourado do PL. Os Bolsonaro não querem que o PL tenha essa liberdade toda e que possa articular uma candidatura presidencial que não tenha um nome Bolsonaro ou um controle dos Bolsonaros sobre a candidatura.